O Manchester City conquistou a Liga dos Campeões pela primeira vez em sua história. Depois de muita tentativa, finalmente levaram a taça. Mas se 2023 marcou a vez que o City levou o troféu de forma inédita, você sabe em qual ano os outros campeões levaram ela pela primeira vez? Então nesse vídeo vamos ver qual foi a primeira taça de Champions do Real Madrid, do Milan, Liverpool, Barça e lá vai. Então já vamos começar com o maior campeão da história da Europa, o Real Madrid Clube de Futebol. Cara, loucura como o Real consegue ganhar esse torneio, né? Faz o negócio parecer fácil. E literalmente desde o começo foi assim, porque o Real ganhou sua primeira Champions justamente na primeira edição, que começou lá no ano de 1955. Naquele ano, a UEFA finalmente tirou do papel a ideia de um campeonato para reunir os melhores times da Europa. Aí quem escolheu os participantes foi a revista France Football, se baseando nos campeões nacionais de cada país. E o Real Madrid foi campeão da La Liga, então acabou sendo chamado para inaugurar esse torneio junto de outros clubes, batizado de Copa dos Clubes Campeões Europeus. Resumindo o Champions, aí ao invés de sorteios, os confrontos foram escolhidos pelos organizadores e o Real caiu contra um time chamado Servette, da Suíça. Então com um timaço de Francisco Gente e Di Stéfano passaram o carro, meteram 7-0 no agregado, depois pelo Partizan com mais dificuldade, pelo Milan nas semis e chegaram na final. Aí essa primeira decisão da história da Champions foi contra sabe quem? Não Bayern, Juve, nada disso. E sim o Stade de Reims, da França. Na época o Stade de Reims era um dos melhores da Europa e a final foi justamente em Paris. Então o Reims estava grandão e chegou a abrir 2-0, mas depois o Real virou e com o placar de 4-3 conquistou sua primeira taça da Champions. Cara, imagina, se não fosse por essa virada, o Reims seria o primeiro campeão. Aí depois o Real só cresceu e simplesmente ganhou todas as 5 primeiras edições. Levou daquela até 1960. Loucura. Mas beleza, enquanto o Real desde sempre é o maior vencedor, o segundo maior campeão da Champions também conquistou a taça por aqueles tempos. O Milan. O Milan, assim como o Madrid, era muito forte e até jogou aquela dos anos 50, mas sempre era eliminado. Em 56 caiu nas semis, como a gente viu. Em 58 perdeu a final pro Madrid. Em 60 tomou incríveis 7-1 do Barcelona logo nas primeiras fases. Até que chegou a temporada 1962-63 e o Milan foi com tudo. Eles eram treinados por um cara chamado Nereu Rocco, que tinha levado ao título italiano, e foram pra Champions com sede de ganhar. Aí logo na primeira fase já mostraram por que estavam ali, metendo 14-0 no time de Luxemburgo. Depois derrotaram o campeão inglês, que era o Ipswich Town, o Galatasaray por 8-1 e se classificaram pra final passando pelo Dundee, da Escócia. O Milan chegou na decisão e precisava dar só mais um passo pra conquista, mas o outro time ali era muito forte. O Benfica de Eusébio, que era o atual bicampeão seguido. Ia ser muito difícil. E essa final ia ser no estádio de Wembley, em Londres. Aí quando começou, o Benfica até abriu o placar. Mas no segundo tempo, o camisa 9, José Amalfitani, meteu 2 gols e virou. 2-1 e o Milan conquistava sua primeira taça europeia. O capitão Cesare Maldini levantou a primeira conquista europeia do Milan. Aí tá, quando os rossoneri voltaram pra sua cidade comemorar, os seus rivais Inter de Milão ficaram só assistindo. A Inter nunca nem tinha disputado o torneio ainda, tá ligado? Na época, só ia o campeão da liga de cada país. O vice ficava de fora. Até que naquele mesmo ano, a Inter foi campeã italiana e se classificou pra Liga dos Campeões pela primeira vez. E seu time do Milan era forte e o da Inter também era. Eles contavam com o lateral Giancito Facchetti, que mais tarde seria o capitão da seleção italiana, brasileiro Jair da Costa, capitão Armando Pique, Sandro Mazzola e até mesmo Luis Soares. Não o uruguaio, e sim o espanhol Luis Soares. O elenco era monstro. Então foram com tudo pra não deixar a oportunidade passar e logo de cara na primeira partida já encararam uma pedreira. O campeão inglês Everton. Aí com um único golzinho conseguiram passar por eles e foram eliminando todos até chegar na grande decisão. Mas na final, no estádio de Viena, na Áustria, bateram de frente com ninguém menos que o Real Madrid de Puskás e Di Stéfano. Pois é, simplesmente o maior campeão estava na frente deles. Mas a Inter não se intimidou, foi pra cima e meteu 3 gols pra terminar o placar em 3-1. A Inter conquistava sua primeira Champions. Aí, cara, no ano seguinte a Inter foi lá e levou o torneio outra vez. Foram bicampeões seguidos, pois é. Então beleza, agora que falamos dos anos 60, vamos partir para a década de 70, onde a gente vê um time muito forte que até então nunca tinha levado a taça. O Bayern de Munique. Até 1970, por ali, o Bayern estava no mesmo nível que os outros do seu país. E ainda quando disputou a Champions em 69, foi eliminado pelo Saint-Étienne na primeira fase. E quando jogaram de novo em 73, foram eliminados pelo Ajax de Cruyff nas quartas. Tava difícil. Até que na temporada 1973-74, foram mais uma vez pro torneio e estavam decididos a ir longe. Aí logo nas primeiras partidas já pegaram pedreira, passando pelo campeão sueco nos pênaltis e pelo Dinamo Dresden, um time da Alemanha Oriental. Enquanto isso, o Ajax, que era o atual tricampeão consecutivo, foi eliminado pelo pequeno CSKA Sofia. O caminho agora estava aberto. Aí na sequência, o Bayern derrotou
derrotou o próprio Sofia e depois passaram por um time da Hungria para se classificar para a decisão. Pela primeira vez desde 1960 que um alemão chegava na final. E essa decisão era contra ninguém menos que o Atlético de Madrid, atual campeão espanhol. E cara, foi uma final maluca. Ela ia acontecer no estádio de Heysel, na Bélgica, e o Bayern com Beckenbauer, Gerd Müller, goleiro Sepp Maier e etc. tinha tudo para ganhar. Mas com o passar do tempo, ninguém foi marcando e o tempo normal terminou empatado, 0 a 0. Então foram para prorrogação e faltando só 6 minutos para acabar, o Atlético abriu o placar. Pois é, os espanhóis estavam prestes a conquistar a taça. Mas aí no último minuto, aos 120, Schwarzenbeck dá um chute de fora da área e consegue empatar pro Bayern. Salvou os caras. E na época não tinha pênaltis, então tiveram que remarcar outro jogo. Esse empate deixou a galera do Atlético muito decepcionada. Então nessa segunda partida o Bayern foi grandão e meteu simplesmente 4 a 0. Acabaram com o Atlético e conquistaram a Champions pela primeira vez. O capitão Franz Beckenbauer levantou a taça de campeão europeu. Esse 1974 ficou marcado na história do clube. E logo na sequência, a Alemanha, com vários do Bayern, ganhou a Copa do Mundo. Então cresceram mais ainda e levaram a Champions de novo em 75 e 76. Pois é, 3 seguidas, repetindo o recorde do Ajax de Cruyff anos antes. Aí tá, depois de ter ganhado 3 seguidas, o Bayern foi pra temporada 76-77 querendo levar ela de novo. Imagina, ganhar 4 seria uma coisa absurda. Mas quando chegou nas quartas, foram surpreendidos pelo Dinamo de Kiev e eliminados. Então o caminho estava aberto para outro time ser o campeão. Aí na decisão chegou outro time da Alemanha, o Borussia Mönchengladbach. Pois é, o Mönchengladbach se classificou e para chegar ali, tinha eliminado o próprio time que tirou o Bayern. Então de fato era forte. Mas do outro lado vinha um clube inglês que estava crescendo cada vez mais, o Liverpool. Sim, o Liverpool já estava ganhando taça na Inglaterra e já levado a Europa League 2 vezes, incluindo na temporada anterior. Só que na Champions nunca conseguiram chegar na decisão. Tanto que na última participação tinham caído para um time da Iugoslávia. Mas agora estavam na final que ia acontecer no Estádio Olímpico de Roma e contavam com um timaço como o meia Ray Kennedy, Phil Neal, o atacante Kevin Keegan e Ian Callaghan, treinados por Bobby Paisley. Uma máquina. Então na decisão não deixaram a oportunidade passar e abriram o placar logo no primeiro tempo. Depois no segundo os alemães empataram, mas depois fizeram outros 2. O Liverpool derrotava o Mönchengladbach por 3 a 1 e conquistava sua primeira Liga dos Campeões. E essa era só a segunda vez na história que um time inglês levava ela. A primeira tinha sido o United em 68. Posso falar do United caso vocês queiram uma segunda parte. Então tá, como tu vê, até ali os ingleses não eram uma potência europeia. Imagina, em 21 anos de torneio, só 2 deles tinham ganhado. Mas a partir disso, meu amigo, os ingleses tomaram a Europa. Realmente dominaram. Depois do Liverpool ganhar sua primeira em 77, ganhou a segunda em 78, o Nottingham Forest levou em 79 e 80, o Liverpool outro em 81 e o Aston Villa ganhou em 82. E ainda depois, em 84, o Liverpool conquistou mais uma vez. Sim, em 8 edições, os ingleses conquistaram 7. Então eles estavam muito grandes, e no ano de 1985, adivinha quem estava na final de novo? Sim, o Liverpool. Eles não paravam. Naquele momento, o Liverpool parecia um time impossível de ser vencido numa decisão. Eles já somavam 4 finais e 4 títulos. Estavam prestes a ganhar a 5ª. E agora quem estava ali para encarar eles de frente era o maior campeão da Itália, a Juventus. A Juventus já dominava o campeonato italiano e somava mais de 20 taças. E quando se fala de continental, já tinham ganhado a Europa League de 77 e até a taça dos vencedores de taças de 84, que era um torneio onde o campeão da Copa de cada país se enfrentava. Mas quando o assunto era Champions, a Juve não se dava bem. Pra tu ter noção, já tinham sido eliminados em 2 semis e perdido 2 finais. Já eram vices 2 vezes. Então na temporada 1984-85 queriam parar com essa zica. Só que imagina, o time que já tinha sido vice 2 vezes encarar o que nunca tinha perdido numa final. Mas a Juve era uma máquina. Contavam com a dupla Paolo Rossi e Michel Platini e na decisão no estádio de Heysel conseguiram segurar os ingleses. O goleiro Stefano Tacconi não tomou nenhum gol e na segunda etapa o Platini fez de pênalti. 1 a 0. Pela primeira vez o Liverpool saiu de uma final de Champions derrotado e a Juventus conquistou sua primeira na história. Demorou, mas chegou. Só que no final essa conquista não foi muito comemorada, porque antes mesmo da bola começar a rolar, aconteceu o chamado desastre de Heysel. Acontece que antes de começar a partida, torcedores violentos do Liverpool, chamado de hooligans, literalmente atacaram
lado da arquibancada que estavam os italianos. Então começou um tumulto gigante, fazendo com que o muro caísse e causasse essa tragédia. Foi uma coisa horrível que levou o número de mortes a 39. A decisão aconteceu mesmo assim, porque as autoridades pensavam que se cancelasse o jogo ia causar mais tumulto ainda. Então a partida rolou e a Juve foi campeã. Aí isso fez com que os times ingleses fossem literalmente banidos da Europa por 5 anos e o Liverpool por 6. Então aquele domínio inglês acabou da pior maneira. Aí tá, até aqui todos os maiores campeões europeus já tinham levado a taça. O Real, por exemplo, era hexacampeão e o Liverpool tetra. Enquanto isso, o Barcelona só ganhava torneios menores. E na Champions, os culés até tiveram campanhas boas. O Barça já tinha chegado em 2 finais, mas assim como a Juventus antes, perderam as duas. 2 vices em 61 e 86. Até que em 1991 ganharam a La Liga e mais uma vez iam ter a chance de disputar o Continental. E agora com um elenco muito forte. Eles contavam com o zagueiro Ronald Koeman, meia Pepe Guardiola, atacante Michael Laudrup, Stoichkov e lá vai. Treinados por sabe quem? Johan Cruyff. Pois é, então eram dos favoritos e deixou pra trás Sparta Praga, Benfica e Dinamo de Kiev pra chegar na decisão. Aí essa final ia ser no estádio de Wembley, em Londres, contra um clube que tava ali pela primeira vez, a Sampdoria. A Sampdoria era uma sensação e tava não só na sua primeira decisão, mas também na sua primeira participação na Champions. Pois é, naquele ano de 1991, conquistaram de forma inédita o campeonato italiano e foram pro Continental. Mas mesmo sendo inexperientes, ainda eram muito fortes, com o elenco de Roberto Mancini e até o Toninho Cerezo. Então a Sampdoria não tinha nada a perder e deu muito trabalho. Tanto que no tempo normal, o Barça não conseguiu marcar e ela foi pra prorrogação. Aí quando todo mundo achava que ela ia pros pênaltis, aos 112 minutos, o zagueiro Ronald Koeman bateu uma falta precisa e colocou ela no fundo da rede. 1-0 e o Barça era campeão da Champions pela primeira vez em sua história. Depois de décadas, o Barça finalmente conquistou o maior título e entrou na lista de vencedores. Colocou a Catalunha no topo do continente. Demais! Então beleza, vamos agora sair dos anos 90 e partir para os anos 2000. E essa década foi a primeira na história que não teve um campeão inédito. Todos os vencedores já tinham ganhado antes, como Milan, Liverpool e lá vai. Aí parecia que os anos 2010 também seriam assim. Até que na temporada 2011-2012 tivemos outro clube que entrou pela primeira vez no hall de campeões, o Chelsea. Cara, no passado o Chelsea não era um clube tão vencedor. Na verdade, a primeira vez que eles disputaram a Champions foi na temporada 1999 e 2000. Pois é, até que em 2003 foram comprados pelo bilionário Abramovich, que investiu pesado no clube e fez eles crescerem de uma forma absurda, conquistando a Premier League com frequência e até alcançando a final da Champions de 2008, mas perderam pro United nos pênaltis. E depois de perderem nas oitavas de 2010 e quartas de 2011, parecia que o Chelsea não ia ganhar a Champions. Até que chegou a temporada 2011-12. Cara, nessa temporada o Chelsea estava longe de ser o favorito. Ninguém apostava nele sendo campeão. Outros times como Barcelona e Bayern estavam realmente muito na frente dos outros. Mas aí eles passaram da fase de grupos, sem facilidade na real, e no mata-mata fizeram história. Nas oitavas conseguiram reverter um 3-1 do Napoli para 5-4, nas quartas derrotaram Benfica e nas semis, cara, foi demais. Eles enfrentaram o Barcelona, treinado por Guardiola, que era o atual campeão europeu, e na partida da volta chegaram a estar perdendo de 2-1 no agregado. Mas aí em pleno Camp Nou, de uma forma surpreendente, viraram o placar e se classificaram para a final. E essa decisão estava definida para acontecer em Munique, na Alemanha. Aí adivinha quem também foi para a final? O próprio Bayern. Sim, ia ser o Chelsea contra literalmente o time da casa. Que loucura. Então o Bayern era favoritaço para levar o título. E quando começou, fez jus a isso e meteu muita pressão. Até que aos 38 do segundo tempo, Miller abre o placar. A taça do Bayern parecia garantida. Até ali o Chelsea não teve nenhum escanteio ainda. Até que no único escanteio do Chelsea na partida, faltando minutos para acabar, o Drogba empata de cabeça. Cara, que loucura. Então ela foi para prorrogação, o Peter Cech ainda pegou um pênalti do Robben e ela foi para as penalidades máximas, onde os ingleses cresceram mais ainda. Então com o pênalti perdido do Olite e do Schweinsteiger, o Chelsea derrotou os alemães. Em plena Allianz Arena, o Chelsea foi campeão europeu pela primeira vez na história. Essa com certeza foi uma das campanhas mais malucas de todas. O último campeão inédito até chegar ao City nesse ano. E eu tô ligado que falta falar de muitos times ainda, como Ajax, United e etc. Mas resolvi deixar eles pra uma parte 2. Então se você quiser, comenta aqui embaixo. Ah, e dá uma olhada nos meus outros vídeos. Se gostou desse, vai gostar dos outros também. Dá uma olhada. Então beleza, valeu e tchau!